Vamos lá. Me chamo Rodrigo Castro Azevedo Lima. Essa é a quarta prática do laboratório de eletrônica de potência, tá? Essa prática é para simular os conversores CCCC. Tá? Os objetivos dela é aprender a simular as principais topologias básicas do conversor e comparar os comportamentos das topologias básicas do conversor CCCC. Tá? Os três conversores que vamos olhar aqui nessa prática é o boost, o buck e o buck boost, tá? Nessas configurações aqui, beleza? Tá, a primeira parte da prática é a gente olhar o conversor boost. Tá? O conversor boost é conhecido como um conversor elevador, tá? Porque a tensão de entrada é sempre menor do que a tensão de saída. Então, ele possui duas, assim, operando no MDC, no MCC, que é o modo contínuo de condução. Ele possui duas etapas, né? Uma quando a chave está fechada e o diodo inversamente polarizado, e a outra quando a chave está aberta e o diodo diretamente polarizado. A primeira etapa é carregado o indutor, né? Circulando corrente apenas por essa malha, e na segunda etapa a chave abre e a tensão da fonte mais a tensão carregada no indutor vão direto para a nossa carga final, né? Por isso que acaba elevando a tensão, né? E esse é o circuito montado por mim no software PSIM, tá? Foi colocado, conforme pedido aqui, 20 kHz, né, na frequência da portadora. Aqui foi botado aqui na, na moduladora de pulso dente de serra, né, e o D operando com 50%, né, então 0,5 aqui. Então essa vai ser as operações de trabalho do nosso MOSFET, beleza? E o circuito montado está aqui, tá? Foi feita rodada esse circuito, né, e foi feita as seguintes análises, né, que a tensão de entrada 15 volts e a corrente de entrada 6,25 volts ou ampere, né, e a tensão de saída 32,5 por volta de 30 volts, né, a tensão de saída. Por quê? Como a gente havia dito, né, é um elevador de tensão, né? Então, com o D, a razão cíclica, igual a 0,5, ele vai dobrar a tensão da entrada. Se a tensão da entrada era 15, ele dobrou e deixou aqui por volta de 30, tá? E ele dobra a tensão diminuindo a corrente pela metade, né? Se a gente verificar aqui, 6,25, aqui está 3,125, né? Então praticamente a metade da corrente aí. Aqui é mais ou menos a onda, a forma de onda da moduladora, né? E da portadora do MOSFET, né? Aqui está setado em 0,5, né? O D, que é a nossa razão cíclica, e aqui a tensão em cima do MOSFET, né? Óbvio. Temos tensão quando a chave do MOSFET está aberta, ou seja, quando a chave está aberta, e não temos tensão quando ela está fechada, que ela vira simplesmente uma passagem de corrente, um curto-circuito. Não temos tensão em cima da chave, tá? A mesma coisa o indutor, né? Ele se carrega, uma parte do circuito ele se carrega e o outro ele inverte a polaridade dele, sendo como se fosse uma bateria, entre aspas, né? E do mesmo jeito o diodo também a gente analisou e na primeira etapa de funcionamento tem tensão em cima do diodo, né? Porque ele está aberto, então tem uma tensão reversa em cima dele. E quando ele está fechado, ele funciona simplesmente como um curto-circuito e não tem tensão em cima dele. Então a gente consegue até perceber aqui que quando tem tensão em cima dele, não tem corrente, né? Quando tem tensão, não tem corrente, e quando tem corrente, não tem tensão, justamente por essa dualidade aí da simulação, certo? Olhando agora para o buck, tá? O buck ele é conhecido como um conversor abaixador, tá? Então a tensão de saída é menor do que a tensão de entrada, beleza? E ele também possui, operando no MCC, que é o modo contínuo de condução, duas fases de funcionamento, duas etapas de funcionamento, uma com a chave fechada e o diodo aberto e o ao contrário, né? Primeiramente, com a chave fechada e o diodo aberto, a corrente circula nesse formato. E quando a chave abre, a fonte é desligada do circuito e opera-se apenas com essa parte aqui do circuito, né? Então ele funciona com essas duas partes e essa aqui foi a nossa montagem aqui no software PSIM do nosso conversor buck, tá? Da mesma forma, pediu para colocar 20K
e 0,5 em cima do MOSFET, e foi isso que foi colocado. Uma tensão de entrada de 25 volts, né? E uma resistência, nesse caso aqui, foi de 2, né? 2 ohms, beleza? E foram feitas as mesmas análises que foi feita no Bush, foi feita aqui no Buck, olhando a tensão de entrada, 25, e aqui a gente vê que a tensão de saída caiu pela metade, ó. Aqui a gente pode verificar que a tensão média aqui é de 12,5 volts, né? Ou seja, do mesmo jeito com um D no Bust, quando é metade ele dobra, quando o D é igual a 0,5 no Buck, ele cai pela metade. Então se a gente tem uma tensão de entrada de 25 volts e com uma razão cíclica de 0,5, a gente vai ter a metade da tensão na saída. É exatamente o que a gente está conseguindo verificar aqui. E também conseguimos enxergar uma elevação da tensão, né? A tensão aqui média ficaria em volta de 3 e aqui ela dobrou a corrente, né? Desculpa. A corrente ficaria aqui por volta de 3 e aqui ela ficou por volta de 6. Beleza? E aqui do mesmo jeito, a ordem o gráfico da moduladora e do dente de serra, né? E a tensão em cima do nosso MOSFET, tá? O indutor, ora ele está sendo carregado e ora ele está descarregando em cima da nossa carga. E da mesma forma o diodo, aqui também a gente consegue perceber que quando o diodo está inversamente polarizado, ele tem tensão e não tem corrente, e quando ele está reversamente polarizado, ele tem corrente e não tem tensão. Beleza? E por último, foi analisado o buck boost, né? O buck boost, ele, como o nome já é a junção dos dois conversores que a gente acabou de ver, ele tanto é elevador quanto ele é abaixador de tensão, tá? O que é que vai definir? O D, né? A razão cíclica. Se o D é igual a meio, a tensão de saída vai ser exatamente igual à tensão de entrada, tá? Então a gente pode ver aqui que a tensão de entrada aqui, ó, 25 volts, e a tensão de saída igual a 25 volts. Então quer dizer que o D aqui é igual a 0,5, tá? O que é que ele faz? Ele inverte o sentido da corrente na saída, né? Por isso que a gente consegue ver aqui que está menos 2,5 ampere aqui na saída, né? E se a gente aumentar ou diminuir, a gente consegue elevar ou abaixar a tensão em um só conversor, né? Então o buck boost é um conversor mais completo do que os dois anteriores, até porque ele é a junção dos dois, tá? Ele também no MCC possui duas etapas de operação, uma sendo quando essa chave está aberta e quando o diodo inversamente polarizado, e quando a chave está fechada e o diodo diretamente polarizado, tá? Já fizemos análises aqui deles. Aqui do mesmo jeito a moduladora e a portadora, do mesmo jeito 0,5, tá? E o MOSFET, óbvio, hora está aberto e hora está fechado, hora tem tensão em cima dele, hora não tem. Quando ele está fechado, ele funciona como um curto-circuito e a corrente passa normalmente por ele sem tensão. Beleza? E aqui da mesma forma, ó, o diodo, quando está fechado, quem tem tensão em cima dele não tem corrente, quando tem corrente não tem tensão, tá? Beleza. Agora, altere o valor da carga e observe a operação do conversor em condução crítica. Tá. O que é esse modo de condução crítica? Esse modo de condução crítica é quando a corrente ela chega a zero, ela atinge zero, tá? A corrente mínima no indutor ou a corrente mínima na carga, ela chega a zero, tá? Eu fiz um cálculo aqui, botei até a foto do cálculo que eu fiz e calculei que o meu R mínimo, né, alterando a carga, seria 57,6 ohms, né? Então, a partir desse momento, qualquer valor acima disso na carga, eu vou gerar o MDC, né, que é o modo descontínuo de condução, tá? Então, esse é o valor limite, é o valor crítico que faz com que o meu conversor fique entre o MCC e o MDC, tá? E o que é que acontece? O que é esse MCC e o que é o MDC? Qual a diferença entre os dois, tá? Quando eu vou para o MDC, que é o modo descontínuo de condução, em vez de ter duas etapas em cada conversor, eu passo até 3 etapas em cada conversor. Por quê? Porque vai aumentar uma terceira etapa. A terceira etapa é quando a chave está aberta e o diodo também está inversamente polarizado,
Então não acontece absolutamente nada no nosso circuito durante esse período de tempo. Então o nosso MOSFET está chaveando, está modulando, e antes dele terminar a modulação dele, a razão cíclica dele, o nosso MOSFET, o nosso diodo, ele fica reversamente, inversamente e reversamente polarizado 3 vezes, né? Ele há uma mudança de estado 3 vezes, né? Então aumenta mais uma fase desse processo, tá? Então essa é a grande diferença do MCC para o MDC, né? Aqui aumenta assim uma etapa de duração, e a gente consegue ver, né, que chega uma parte aqui que ele atinge zero. Chega a atingir zero. Isso acontece com todos os conversores, tá? Aqui foi feito o cálculo em cima do conversor Buck e foi visto que a resistência igual a 12, né, daria zero, daria no modo crítico, tá? Então deixa eu ver aqui. Então a tensão aqui em cima do diodo chega a zero durante um período, e aqui chega a zero também durante um período. O do Bug Boost, do mesmo jeito, foi calculado uma resistência, e essa resistência seria 24 volts ou 24 ohms, né, e foram feitas essas análises aqui dos grafos, tá? E para verificar qualquer carga desses conversores no modo descontínuo, é só colocar em qualquer um dos 3 circuitos valores maiores do que esses do valor crítico, né? Exemplo, lá eu tinha botado 57,6, né? Aqui, se eu operar ele com 100 ohms, eu vou estar colocando o nosso conversor Bush, aqui no caso, no MDC, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu aumento a nossa carga, né, eu diminuo a nossa corrente, né? Diminuindo a corrente, eu faço com que essa corrente chegue a valores menores do que zero e acabe saindo do MCC para o MDC, né? Então, se a gente pode até olhar aqui a corrente aqui no indutor e a tensão em cima do indutor. Vou olhar aqui rapidinho até para o vídeo não ficar muito longo. Aqui a gente consegue perceber que ela possui 3 fases, né? O nosso indutor ora está recebendo a tensão, ora está descarregando, uma parte chega a zero e ele fica inversamente polarizado novamente, tá? Então aqui ele está operando no MDC, é um modo descontínuo, pois ele tem 3 etapas de funcionamento, tá? Essa prática tem grande fundamento, né, para a gente conseguir entender praticamente a função dos 3 conversores, tanto no MCC quanto no MDC, né? A gente consegue entender bem e ver o funcionamento, as equações e os gráficos formados nas tensões da entrada, saída e nos inversores, nos diodos, de cada um dos conversores. E isso tem de grande crescimento didático, né? Porque se a gente quiser projetar qualquer tipo de conversor desse, a gente conseguiria facilmente, após uma prática dessa, fazendo todas essas análises. Beleza? Até a próxima. Obrigado.